Boa noite, uma live começando e o tema de hoje foi um pedido, uma solicitação de 3 ou mais pessoas no decorrer desse mês e decidi fazer uma live sobre esse tema tão importante, sobre transição de carreira, e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história pessoal. Como que eu decidi pedir exoneração do meu cargo público depois de 9 anos trabalhando como servidora no Ministério Público do Estado de Minas Gerais e abrir a minha própria empresa de palestras e treinamentos. E aí eu vou contar um pouco da dor e da delícia de ser uma empreendedora, de ter o meu próprio negócio e de ter aberto mão da estabilidade que o cargo público confere, né? Muita gente deixando perguntas. Eu lembro que na semana passada o tema que a gente abordou aqui foi a professora dor, solidão, solitude, sempre temas voltados para a saúde mental, educação emocional e a produtividade sem neuras, né? E aí eu abri caixinha de perguntas e aí choveu perguntas sobre essa transição de carreira. Pessoas pedindo dicas, como tomar coragem, o que me motivou, as maiores dificuldades. E aí eu achei esse tema muito importante e achei que era hora de falar sobre esse assunto. Então, estou aqui hoje para falar sobre isso, transição de carreira, tudo que você merece saber. Vou abrir o meu coração e contar a minha experiência pessoal com o tema, né? Então, essas lives de terças e quintas, eu sempre gosto de enfatizar isso, de deixar bem claro. Qual que é o objetivo dessas lives? Que elas possam ser um momento para você chamar de seu, o seu momento. Um momento para refletir, para absorver ideias interessantes, para ter acesso a alimento de qualidade para sua mente. Como que a gente alimenta a nossa mente, gente? Através de tudo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente fala sobre. Isso é alimento para a nossa mente. Eu quero que essas lives possam ser alimento de qualidade para a sua mente e para a sua alma também. Sempre irei trazer conteúdos, teoria e prática para que você fique cada vez mais confortável na sua própria pele, principalmente em tempos tão desafiadores, não é mesmo? Eu quero também que esses conteúdos relacionados à saúde mental, à educação emocional, possam servir de companhia e que essas palavrinhas possam aí ser como sementes e germinar no solo fértil aí do seu coração em atitudes voltadas para o bem maior, o seu e de toda a grande família humana. Esse é o objetivo, um momento para chamar de seu, com essas reflexões, com espaço para perguntas e respostas, para que a gente possa interagir. Como eu digo, vocês arrasam nas perguntas, já tem muita pergunta legal. Se você quiser dar uma olhada nas perguntas que nós já temos, é só você entrar nesse ícone, nessa interrogação, você consegue ver as perguntas que as pessoas já deixaram. Porque todo dia que tem live, terça e quinta, eu acordo, faço meu ritual do amanhecer, depois na hora das postagens, uma das primeiras postagens, né, nos stories, é colocar a caixinha de perguntas para a live do dia. Toda terça e toda quinta tem live, 7 da noite. Aí eu sempre começo o dia com essa caixinha aberta de perguntas. E aí vocês podem deixar essas perguntas. Se vocês deixam perguntas na caixinha dos stories, elas ficam com a sua identidade preservada. Só eu sei que você deixou. Só eu vou ter acesso à sua identidade. Na hora que eu clico aqui, não aparece para a pessoa que está assistindo a live a sua identidade, tá? Agora, se você quiser deixar a pergunta ao vivo, nesse ícone, nessa interrogação, aí sim o seu nome aparece, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só entrar nesse ícone dessa interrogação, vocês já vão ver quantas perguntas legais para eu poder responder aqui. Muita coisa interessante, eu tenho certeza que vai acrescentar para todo mundo.
independentemente se você quer fazer uma transição de carreira ou não, porque essas reflexões valem para a vida, para todas as decisões, para toda mudança que a gente quer implementar na nossa vida. Então vale a pena, tá? Ficar aqui até o final, ainda que você não esteja planejando mudar de carreira, esteja bem adaptado e adaptada e feliz com a carreira que você tem hoje em dia. É legal, vai ser legal. Então é assim que funciona. Um momento de reflexão inicial, eu sempre faço uma explanação rápida sobre o assunto, depois eu já abro para as perguntas, já começo a responder e ao final tem aquela parte que todo mundo ama, que eu acho que as pessoas que participam das lives com assiduidade, né, eu acho que talvez seja um dos momentos mais especiais, quando eu conduzo vocês na respiração consciente do 336, uma respiração ansiolítica para gerir o estresse, para baixar a bolinha da ansiedade e do estresse, para se conectar com a única pessoa que pode mudar a sua vida, você. E aí, toda live, toda terça e quinta, 7 da noite, tem esse momento da respiração consciente do 336. Sabedorias milenares e a ciência atual comprovando cada vez mais a eficácia, o poder das técnicas de respiração consciente, não é mesmo? E também, ao final, eu conduzo vocês a uma meditação, a uma ponte para o futuro, a algum tipo de interiorização, a volta para o lar interior, a meditação do coração, a expansão da energia através da meditação do coração, a sua morada interior. E depois também a gente sempre tira uma cartinha, né, da Rúbia Dantes, Oráculo das Mandalas, e que tem várias opções, olha, de mensagens. A gente sempre tira uma para poder encerrar com aquela chave de mandala, coisa mais maravilhosa. Assim funcionam as nossas queridas lives. Toda terça e quinta, 7 da noite, reflexão, perguntas e respostas, respiração consciente, meditação guiada, mandalas. É assim, um momento para chamar de seu, tá? Então deixa eu dar aqui as boas-vindas, já vi que muita gente já mexeu aqui comigo, já entrou e eu quero dar oi também. Nossa, quanta gente, peraí, que eu vou lá do início e vou responder. Bem-vinda, Lele, a Roma também aqui, que coisa boa, minha colega, ex-colega, né, Roma, que saudade. Nayara, minha mãezinha amada, ó, já tá aqui firme e forte, Adna Bretas. Amanda Oliveira, bem-vinda, Amanda. A Lia, acupunturista lá de Muzambinho, maravilhosa, a Lívia aqui novamente, coisa boa. Adriele, Gabriela, Suelen, que bom você aqui novamente, a aluna do PSN também, arrasando lá nos exercícios, seguindo o programa Arrisca, muito bem, Suelen. A Ana Lídia, que tá sempre aqui também, hoje a Ana já me mandou a mensagem, tô aqui esperando o meu momento, gente, que delícia, né, receber uma mensagem dessa, Ana, amei. A Rê, que também tá sempre por aqui, boa noite para você também, Ana. A Dani, que também está sempre aqui. O Fábio, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite para você também, Rezinha. Você também é maravilhosa. Dani dizendo boa noite. A Ana dizendo animada, com vários as, amei. A Dorartes aqui maravilhosa, marcando presença. Ó, tô aqui de Dorartes. Esse brinquinho maravilhoso. Olha, gente, feito à mão da Dorartes. A Dorartes está com frete grátis, tá? Para todo o Brasil. Entrega para todo o Brasil. Eu já usei esse brinco aqui, tô repetindo, amo esse brinco. Ganhei da Adorarte, super recomendo. Então agradeço imensamente as minhas patrocinadoras oficiais que me colorem para as nossas lives, a Adorarte, ó, uma delas, e também o Armazém da Moda. Armazém da Moda tá em liquidação, também entrega para todo o Brasil, tá? Dei uma olhada no Instagram. Agradecer muito, Armazém da Moda mandou esse look, olha, super quentinho, esse tricô, além de super quentinho, super confortável, lindo também, né, com essa cor, para trazer essa vibração aqui, essa cor, essa alegria para as nossas lives. Então, agradecer muito a Adorartes, acessórios com muita personalidade, e o Armazém da Moda e o Armazém da Moda Kids, daqui de Tiradentes, e que entrega para todo o Brasil, tá?
Rose, boa noite. Deus abençoe você também, Rose. Muito bem-vinda. Claudiane, bem-vinda novamente. Renata, Nando Campos, a Lena aqui de novo, que coisa boa. Oi, Marcela, bem-vinda também. Sempre ia nas palestras presenciais, que ótimo você aqui. A Beta, Lucas. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens. A Ana tá dizendo: a felicidade de quem vai virar jacaré na segunda-feira. Ah, que coisa boa, Ana! Vai vacinar na próxima segunda? Que bênção, que bênção. Tô contando os dias para minha hora chegar também. Giovana, Biazinha entrou, coisa boa. Biazinha colocou: cheguei, que saudade. Ai, Bia, que bom que você tá aqui de novo, né? Você me disse que começou a trabalhar, não estava podendo participar das lives com aquela assiduidade. Que bom. Um beijo aí para todo mundo do Recife. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais mensagem pra gente já partir pro nosso tema. A Tami tá dizendo: oi, aqui de Alagoas. Gente, que bênção. Alagoas, um beijo aí pra você, Tami. Que maravilha, né, gente? Esse instrumento que é a internet, transcendendo as barreiras de tempo, de espaço, encurtando as distâncias, né? E aí eu posso compartilhar os meus estudos sobre a vida e o viver, compartilhar essas ferramentas que me fizeram e que me fazem tão bem. Eu posso compartilhar com vocês, aí onde vocês estiverem. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E o mais louco de tudo, né, gente, é como que eu me sinto conectada com vocês. Ainda que através do celular, através da internet. É impressionante, isso só comprova que nós somos realmente a grande família humana, né? Que nós estamos vibrando em uníssono na canção da existência. A Lena colocou a carinha, Roma dizendo saudades. Um abraço, Roma, querida, muitas saudades. Suelen colocou uma carinha ali, sorrindo. A Andréia deixou um recadinho. Estou aqui no friozinho da Serra da Mantiqueira nesse momento para chamar de meu. Que delícia, Andréia. Friozinho aqui em Tiradentes, Minas Gerais também. Delícia de frio. A Ju já entrou. A Liz, corretora, excelente, lá de Juiz de Fora. A Ive tá dizendo que tá em Juiz de Fora. Que beleza, Ive. Beijo para todo mundo de Juiz de Fora. Que saudade de vocês. Que saudade de fazer palestra aí em Juiz de Fora. Quando for seguro novamente, eu farei, tá? Morei em Juiz de Fora 14 anos. Faz 2 anos que eu estou morando aqui em Tiradentes, Minas Gerais. Eu e o Fê. E amo Juiz de Fora. Juiz de Fora é minha terrinha do coração também. Estudei aí, fiz faculdade aí na UFJF. Trabalhei durante 9 anos e mudei em 2019 aqui para Tiradentes, Minas Gerais. Que é pertinho de São João del Rei, que é a terrinha da minha mãe. Minha mãe nasceu em São João del Rei, morou 27 anos em Belo Horizonte. Aí eu nasci em BH e quando eu era adolescente, a minha mãe voltou para a terra natal dela, para São João del Rei. E eu fui, né, com ela e nós moramos em São João. Aí morei em São João del Rei, depois passei no vestibular em Juiz de Fora. Então, nasci em Belo Horizonte, morei em São João del Rei, morei em Juiz de Fora, agora eu tô aqui em Tiradentes e me considero dessas 4 cidades, de coração. Bom, gente, vamos lá. Vou iniciar o tema, depois eu continuo interagindo aqui com vocês, porque live é pra isso também, né? É pra gente bater um papo, é pra gente interagir, isso é muito gostoso, é muito gratificante. Então, e o tema de hoje é transição de carreira. Quando você sente ali um chamado da sua alma e é primeiro um sussurro que a sua alma dá, que se você não escuta, vai ter que esperar ela gritar. E aí é um grito que não vai calar enquanto você não tomar providências. A nossa alma, ela vai de alguma forma fazendo com que a gente se mexa para que a gente entre na missão da nossa alma. E isso pode parecer uma coisa clichê, uma coisa muito inatingível, missão de alma, fica parecendo uma coisa muito estratosférica, faraônica. Não, gente, não necessariamente, tá? Cada um tem a sua missão. É aquilo que fala o coração, é a sua vocação, é o chamado, né? Vocatio, o chamado do seu coração. Pode ser algo que você vai exercitar
anonimamente, num espaço restrito, de uma maneira bem singela, ou pode ser também uma missão maior e que apareça de uma maneira maior, vamos dizer assim, maior no sentido de abranger mais pessoas, de ser pública, de ser algo que possa englobar mais pessoas, não importa. A sua missão de alma significa a coerência, significa fidelidade à sua essência, aquilo que você quer, aquilo que você gosta de fazer. Por isso que eu sempre lanço algumas perguntas em relação à vida profissional, ao trabalho, para você também investigar sobre a sua missão de alma, sobre o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Eu gosto de lançar algumas perguntas do tipo: se dinheiro não existisse, o que você faria de bom grado? Anote essa pergunta. Se dinheiro não existisse, o que você faria de bom grado? Essa pergunta te ajuda aí nessa autoinvestigação, nesse autodescobrimento em relação à sua missão de alma. Outra pergunta: o que você gostava de brincar na sua infância? Quais as brincadeiras? Faça uma lista com todas as brincadeiras que você lembrar e comece depois a dar uma olhada no denominador comum entre elas, como você se sentia bem, confortável ali brincando. O que você gostava de fazer na sua infância? Eu, por exemplo, minha mãe tá aí de prova. Gente, eu amava brincar de escolinha, de dar aula. Eu ficava escrevendo em quadros imaginários. Eu pegava aquele suporte de papel higiênico do banheiro, fazia de microfone, fingia que estava apresentando uma aula, uma palestra, e amava fazer isso, essas brincadeiras de compartilhar o que eu aprendi. Eu lia meus livros para as minhas bonecas, eu explicava os meus livros para as minhas bonecas. Eu nem sabia ler ainda. Tem um episódio muito interessante que a minha mãe conta que eu tava lendo o livro e colocando, né, as palavrinhas corretas, lendo para minhas bonecas os meus livros, né, infantis. Eu não sabia ler ainda, então tava lendo, fingindo que tava lendo. E aí eu já tinha decorado o livro, aí eu falava assim: porém, a minha mãe achou interessantíssimo o porém, que eu decorei também da historinha. E minha mãe, na hora que ela foi olhar, o livro tava de cabeça para baixo. Então, a questão é, desde criança, eu gosto muito de aprender e compartilhar, de brincar de aulinha, de brincar de ser professora, de brincar de subir no palco e falar e compartilhar aquilo que me faz bem. Então, já fica aí essa dica, né? Faça essa pergunta para você mesmo, para você mesmo. O que você gostava de brincar? O que fazia os seus olhinhos brilharem? Outra coisa que eu adorava brincar também, gente, era de vendinha. Adorava brincar de vender. E eu gostava de vender desde criança mesmo. Desde de brigadeiro para as minhas vizinhas, até que com 10 anos, eu já contei isso numa masterclass, eu comecei a vender Contém 1 grama. Uma amiga da minha mãe abriu a primeira franquia em Belo Horizonte. Eu falei: eu quero vender. E aí, gente, arrasava nas vendas, tá? Sem modéstia aqui, arrasava nas vendas, vendia muito, ganhava o equivalente a 3, 4 salários mínimos vendendo. E aí, ia para São João del Rei passar férias na casa da minha vovó, pedi para minha vovó me levar nos salões de beleza da cidade, que ela conhecia, que ela tinha intimidade com as donas, né, dos salões. E aí eu ofereci para essas profissionais, para elas venderem também. E aí eu ganhava um percentual do lucro de cada uma. Eu tinha 10 representantes. E aí eu sempre gostei de vender, de divulgar o que eu penso, divulgar o que eu sinto, sabe? Porque somos todos vendedores, em todas as áreas. Ou a gente vende produto, ou a gente vende serviço, ou a gente vende ideia. Hoje em dia, gente, eu vendo tudo isso ao mesmo tempo. Eu vendo ideia, ou seja, né, eu sou uma palestrante. A minha empresa é uma empresa de palestras e treinamentos. Eu vendo ideias. Vendo também produtos por conta dos meus parceiros de divulgação, minhas patrocinadoras aí, ó, vendo a Dorartes, vendo o Armazém da Moda, vendo o sorvete dos Gelatos da Vila,
vendo as refeições, as iguarias do Angatu, Tiradentes, do Taberna do Omar, do Adoro Geleias, vendo produtos, vendo serviços também, as nossas imersões, os nossos cursos, o programa online Produtividade Sem Neuras. Então, eu amo vender. E você? O que você amava fazer na sua infância? Aí você extrai muito que é a sua missão de alma, aquilo que traz brilho no olhar, sabe? Aquele brilho genuíno no olhar, aquilo que você vai fazer e vai ser a manifestação de um dom, de uma vontade genuína, sabe? E outra coisa também, outra pergunta interessante para você se fazer, terceira pergunta interessante em relação a descobrir aquilo que você quer, aquilo que é a sua missão de alma, que eu chamo de missão de alma. Pode ser algo singelo, restrito, anônimo, até algo maior no sentido de público e mais abrangente, tá? Então, a próxima pergunta é: como que o seu dom, como que o seu talento, aquilo que você sabe fazer muito bem, pode significar um produto ou um serviço para você oferecer para a humanidade, para a sua comunidade, tá? E é daí que a gente extrai, gente, a verdadeira prosperidade. Quando a gente entra nesse fluxo, a gente entra no fluxo da prosperidade. Por quê? Esse alinhamento com a nossa essência, com a nossa alma, é vital. E aí, essa parte inicial, né? Eu gosto mesmo de fazer essas reflexões e já vou passar daqui a pouquinho para as perguntas. Enquanto isso, eu fui vendo que vocês foram interagindo, colocando bastante coisa. Antes de eu passar aqui para as perguntas, deixa eu dar uma lida. Nossa, quanta mensagem linda! Parei aqui na Ive, de Juiz de Fora. Aí a Séries, gauchinha querida, que tá sempre aqui nas lives, eu fico muito feliz. Boa noite, Júnia, sua linda, Felipe, Gibran, todos. Que delícia! Eu amo estar e te assistir. Eu amo ter você aqui conosco, Séries. Um beijo aí para toda a Serra Gaúcha. Muito bom ter você aqui sempre. O Gibran tá aqui no sofá dormindo, nosso gatinho. Feija te deu boa noite aí também. Deixa eu passar aqui as mensagens. Oi, Joselda, que ótimo, como sempre aqui. Boa noite para você também, minha querida. Um momento para chamar de nosso, né? Porque esse é um momento para chamar de meu também, estar aqui com vocês. A Ana tá dizendo: eu amava brincar de panelinhas, fazer café com terra, fingindo que era pó de café. Aí, que delícia, né? A questão do cafesta, né? Quem sabe essa questão aí de um bistrô, servir uma refeição para as pessoas, uma coisa bem linda, colocar umas florzinhas. Brincava de ser maquiadora. Aí, que legal, gente. É muito gostoso quando a gente faz esse exercício de autodescobrimento. Para a turma do PSN, do nosso programa online Produtividade Sem Neuras, né? Hoje eu lancei um desafio lá interno dentro do programa que é exatamente sobre essa questão da autoinvestigação em relação à missão de alma e à criatividade. E aí eu fiz um roteirinho e uma das perguntas que eu coloquei é exatamente isso: o que você amava fazer na infância, e liste as suas brincadeiras preferidas. Dali você extrai excelentes insights e descobertas. A Ana tá dizendo: eu sou microempreendedora, adoro vender de tudo, vendo bem, até rifas. Que delícia, gente. Essa habilidade na área de vendas, ela é excelente. O seu negócio prospera se você sabe vender. Para o seu negócio prosperar, gente, seja em qualquer área, em qualquer ramo, alguém precisa vender. Ou você vai ter que aprender a vender, ou você vai ter que contratar alguém que saiba vender. A habilidade de vender é extremamente essencial. Ah, que ótimo, Marga. Tava aqui exatamente falando sobre a questão da missão de alma, por conta também da pergunta que você deixou. E aí, se você não ouviu o que eu falei, a live vai ficar gravada, você pode escutar depois. E aqui ao longo também da conversa eu vou falando mais, tá bom? A Ana falando oi ali para Adriana, para uma Adriana, que bom, parece ser sua amiga. Bem-vinda, Adriana. A Adriana colocou boa noite. Falando em Adriano, o Adriano também da nossa equipe já entrou. Excelente. Então, galerinha, vamos começar o assunto. O tema, como eu estava dizendo, transição de carreira. Aí nós vamos falar sobre as dificuldades, as dores e as delícias de empreender, de abrir o próprio negócio, o que me motivou a pedir exoneração.
Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais. Vamos lá, vou começar aqui com a primeira pergunta. Olha só que interessante, gente. Essa questão aqui do medo, tá? Em relação ao nosso tema, transição de carreira, vocês deixaram várias perguntas relacionadas ao medo, tá? Medo de mudar, medo de tomar a decisão, medo de se arrepender. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aglutinar essas perguntas e vou responder, tá? São extremamente importantes. A questão do medo em relação à transição de carreira. É essencial falar de medo. A tia Elaine tá dizendo, eu vendo máscara, tricô, crochê, customização. Delícia, né? Vender é vida, trabalho é vida. E tudo que você faz é muito lindo, tia Elaine. Parabéns, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, leiam essa pergunta. Como vencer o medo de mudar? Essa é uma. Olha a outra aqui. Como acabar com o medo de se arrepender em relação à transição de carreira? Então vamos lá. Como vencer o medo de mudar? Como acabar com o medo de se arrepender? São pessoas diferentes, tá? E mais uma aqui, ó, que eu quero aglutinar em relação ao medo. São muitas perguntas, coisa boa. Aqui, ó, essa daqui. Como superar o medo e largar o emprego público para trabalhar com o que se ama? Bom, 3 perguntas de 3 pessoas diferentes abordando a questão dessa emoção básica, dessa emoção fundamental que é o medo. E as 3, vocês podem perceber, elas perguntam como acabar com o medo de mudar, como acabar com o medo de se arrepender e como aqui superar, ou seja, acabar com o medo de largar um emprego público para trabalhar com o que se ama. Primeiro eu quero deixar claro para vocês o seguinte, com medo não se acaba. O medo não vai acabar. Se você for esperar o medo acabar para você tomar alguma decisão na sua vida, você vai ficar esperando sentada, deitada, que cansa menos, tá? Medo não acaba. E que bom que medo não acaba, porque medo tem função. Medo tem um pra quê de existir. Essa emoção medo, ela tem uma função, ela tem uma importância. Na transição de carreira não seria diferente. Então, gente, para responder essas 3 perguntas de como acabar com medo em relação à transição de carreira, eu já começo dizendo, não tem como acabar com o medo, você não vai conseguir acabar com o medo. E mais, ainda que fosse possível acabar com o medo, seria desnecessário, seria até perigoso acabar com o seu medo, tá? Vou explicar por quê. Vamos lá. Em relação à transição de carreira, eu quero falar da minha experiência. Eu já caminhei, eu já vesti esse calçado, então eu sei aonde que o calo aperta em relação a esse calçado, vamos dizer assim. Eu já conheço a jornada, então eu posso falar da minha experiência, tá? E aí, para poder contextualizar para quem está aqui na live, eu vou explicar o seguinte, né? De uma maneira resumida. Eu fiz faculdade de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí vocês podem se perguntar, faculdade de Direito? Como assim? O que tem a ver? Fez faculdade de Direito e agora está se embrenhando por esse ramo do desenvolvimento humano, educação emocional, produtividade, por aí vai, vendas. Sim, e já faz 10 anos que eu trabalho na área do desenvolvimento humano. O que aconteceu? Estava terminando a faculdade de Direito e, detalhe, amava a faculdade, tá, gente? Foi um sonho real ter conseguido entrar para a faculdade. E aí, quando eu estava terminando a faculdade de Direito, surgiu a possibilidade de fazer um concurso público para servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E para a cidade que eu morava, né, Juiz de Fora, na época, tinha apenas uma vaga para esse concurso. Esse concurso seria a solução dos meus problemas, né? Tava naquela fase da vida, né, universitária, terminando a faculdade, né? Aquela pindaíba mor, e aí surgiu a possibilidade de fazer um concurso público. Que maravilha! Estabilidade, ticket de refeição, proventos e por aí vai.
autonomia, né? E aí surgiu a possibilidade de fazer esse concurso público, que tinha apenas uma vaga. E, gente, eu nunca tinha passado em primeiro lugar em nada na minha vida. No vestibular do Direito da UFJF, eu fui a última excedente a ser chamada, na última chamada. Então, na minha sala, eu era a última da sala em relação à pontuação do vestibular, tá? E amei tanto a faculdade, eu dei tanto valor por ter conseguido entrar com esse sufoco, que eu me dediquei ao máximo ao curso, estudei bastante. E em relação ao meu rendimento no curso, eu tenho muito orgulho. Dos 10 períodos, 6 períodos eu fui monitora, eu dava aula, ou seja, eu gostava de aprender e compartilhar. Fui monitora de direito constitucional, de direito penal 1, direito penal 2. Aquilo foi me capacitando a dar aula. Se eu conseguia falar sobre cálculo de pena, imputação objetiva, sobre quem é o povo de Friedrich Miller, obras às vezes meio chatas, assim, se eu conseguia assimilar aquilo e me tornar uma espécie de tecla SAP para os meus alunos de monitoria, nossa, aquilo me realizava. Então, assim, eu fui treinando a aprender, a estudar e compartilhar. E quando a gente estuda e compartilha, a gente aprende muito mais, não é assim? Então, tá. Comecei, né, fiz a faculdade. E aí me formei com índice de rendimento acadêmico com mais de 90%, sim, me dediquei com todo o amor àquela faculdade. E quando estava terminando a faculdade, surgiu a possibilidade de fazer esse concurso que tinha uma vaga. E aí nessa época eu senti uma demanda, uma necessidade de buscar ferramentas para melhorar minha cognição, meu raciocínio, memorização e principalmente para me ajudar a lidar com meus medos, com as minhas ansiedades, né, com toda aquela angústia em relação a todas as etapas do concurso, né? Então, gente, mergulhei de cabeça nessa piscina. Estudava o conteúdo programático? Estudava. E fazia exercício como se já tivesse acontecido, de lei da atração mesmo. Um dia eu conto isso para vocês melhor. Fazia visualizações, fazia as minhas meditações, escrevia como eu gostaria que acontecesse tudo. E como é que seria a questão da prova, a questão da minha aprovação. E aí, no dia 23 de novembro de 2007, saiu o resultado para esse concurso. Concurso para servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eu digitei o meu nome completo, meu número de inscrição e apareceu lá. Meu nome completo, classificação 1. Gente, esse foi sem dúvida um dos dias mais felizes da minha vida. Eu sentia o meu coração batendo aqui na minha garganta. E a minha alegria maior, a minha satisfação maior, não era simplesmente por ter passado em primeiro lugar nesse concurso público. Eu olhava para aquele número 1 e pensava, nossa, né? A questão da vida financeira, da estabilidade, da aposentadoria, blá, 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 blá. Eu olhei para aquele número 1, classificação 1, passei em primeiro lugar nesse concurso. E a minha felicidade maior, gente, eu confesso, era ver que todas essas ferramentas funcionam. Essas ferramentas de autoencontro, essas ferramentas para gestão das nossas emoções, para melhorar a nossa capacidade cognitiva, nossa memorização. E eu fiquei fascinada com isso. Aí no dia 23 de novembro de 2007, eu prometi para mim mesma que a minha missão seria estudar muito essas ferramentas, fazer todas as formações possíveis para me tornar apta a compartilhar essas ferramentas com as pessoas. Eu prometi para mim mesma que eu iria compartilhar essas ferramentas com quem quisesse. E aí, eu comecei a trabalhar no Ministério Público e concomitantemente comecei as formações, comecei a estudar diversas sabedorias, né, ocidentais, orientais. Fiz a formação completa em programação neurolinguística, me tornei Advanced Trainer. E fiz também formação em yoga, meditação, agora estou fazendo formação em psicanálise, ou seja, uma série de estudos com esse objetivo de ficar cada vez mais confortável na minha própria pele, de investir em saúde mental, educação emocional e de me tornar apta para compartilhar isso com vocês. Então, beleza, comecei a trabalhar com as duas coisas. E aí, fiquei durante 9 anos no Ministério Público, trabalhando como servidora, tá? E, gente, o que acontece? Quando foi chegando uma determinada fase, eu sentia a vida me pressionando, me espremendo, e eu precisava tomar uma decisão. Eu não podia mais fazer as duas coisas, porque não estava fazendo nenhuma nem outra bem. Eu precisava escolher.
E aí é claro que veio muito medo, muita angústia. E dentro desse contexto, né, sobre todo o processo de decisão da minha transição de carreira, eu quero deixar claro para vocês, né, respondendo a essas perguntas, como superar o medo, como acabar com o medo de arrepender, como acabar com o medo de mudar. Eu quero deixar claro para vocês que aceite que o seu medo estará presente todo o tempo e que o medo nunca vai cessar. Se você for esperar o medo acabar para tomar alguma decisão, você vai ficar esperando e vai se cansar e não vai ter a coragem para tomar essa decisão. Lembrando aquela história, né, gente, que coragem, presta atenção nisso, não é quando há ausência de medo. Coragem não é o antônimo de medo, não é o contrário de medo. Coragem é a administração do medo. Coragem é conseguir ir com medo mesmo. Isso é que é coragem. Presta atenção, eu gosto de dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que uma determinada pessoa morre de medo de fantasma. Que ela considera assim, ela chama de fantasma, tá? Como que? Igual filme de terror, Casa Mal Assombrada. Essa pessoa morre de medo de fantasmas e tudo mais. E aí ela fica sabendo que tem uma determinada casa que é mal assombrada. Ela, para entrar nessa casa, ela precisa de muita coragem. Se ela entrar nessa casa, ela é uma pessoa corajosa. Agora imagine uma outra pessoa que não encara dessa forma, não pensa em fantasma dessa maneira, que de acordo com as crenças dessa pessoa não é assim. A gente vai para a vida além da vida, somos almas imortais e vamos supor que essa pessoa não tenha medo nenhum de fantasmas. Ela vai precisar de coragem para entrar dentro da casa? Não vai precisar ter coragem porque ela não tem medo. Igual, você tem muito medo de cobra, de serpentes. Para você manejar uma serpente, para você pegar uma serpente, para estudar essa serpente, se você morre de medo, você vai precisar de muita coragem. Mas imagine um biólogo que faz ali uma tese de doutorado sobre as serpentes. Ele ama serpentes, ele tem o manejo correto, ele não precisa de coragem, ele não tem medo. Aquilo é o trabalho dele, ele faz aquilo até por prazer, não é por coragem. Então, entenda, medo estará sempre presente. Em relação à sua transição de carreira, é importante que você entenda o seguinte: medo estará sempre presente. Agora, existem dois tipos de medo. Existe o medo que te paralisa, que é uma placa de pare, que vai sufocar e vai asfixiar o seu sonho. Esse medo, não. Esse medo a gente afasta. Eu estou falando daquele medo que a gente pode chamar de cautela, de prudência. É aquele medo que, como a filósofa Lucilena Galvão diz, não é uma placa de pare, é uma placa de prudência, de vai com calma. E o seu medo, segundo ela, não precisa estar à sua frente, te bloqueando, matando o seu sonho, asfixiando o seu sonho, como eu falei. O seu medo, ele pode estar do seu lado, e aqui já sou eu falando, eu tenho um texto sobre isso que eu digo. O seu medo, ele pode estar aqui do seu lado, sussurrando palavras de cautela, palavras de prudência, palavras de planejamento e de risco calculado. O seu medo, ele não é um vilão no seu processo de transição de carreira. O seu medo é um aliado. Aquele medo do fracasso, aquele medo do que vão pensar, o medo do que vão falar, o medo que tem a ver com vaidade e orgulho, esse não serve para nada. Esse sim a gente pode acabar com ele. Agora, o medo legítimo, o medo que garante a sua autopreservação, o medo que é saudável, que faz com que você, antes de tomar decisões de forma impulsiva, se planeje, calcule bem os prós e contras, cuide de você em todos os aspectos para que você faça essa transição de maneira mais serena e tranquila. Esse medo, ele deve estar presente. Ele é um aliado.
Então, é exatamente esse medo saudável que vai ser seu companheiro de jornada. E ele sempre vai existir. E sempre vem na sua mente aquela questão de: e como é que eu vou fazer para me sustentar? Como é que eu vou fazer para prosperar? Mais do que se sustentar, né? A gente tem que querer prosperar. A gente não tem que simplesmente querer pagar as contas, pagar as dívidas. A gente tem que querer autonomia. A gente merece. A gente merece isso, viver da nossa própria fonte, ter a nossa capacidade de subsistência e mais que isso, de prosperar. A gente merece isso. Então, gente, é exatamente o medo que vai ser seu aliado e que vai sussurrar aí palavrinhas de cautela e de prudência. O medo, então, ele é essencial no seu processo de transição de carreira. Não queira acabar com todo o seu medo, só com o medo daquele tipo que eu já falei aqui, do não deixe o fracasso subir para sua cabeça. A gente escuta aquela frase, não deixa o sucesso subir para a cabeça, mas eu vejo muito mais gente com fracasso na cabeça do que com sucesso na cabeça, tá? Quando a gente fala não deixa o sucesso subir para a cabeça, é para a pessoa não ficar prepotente, arrogante, não é assim? Agora, eu vejo as pessoas muito mais escravizadas com o fracasso na cabeça do que com o sucesso, tá? O que é esse medo do fracasso? Medo do que pode dar errado, medo do que vão pensar. Enquanto que, gente, dar errado é só se você desistir, tá? Você persistindo, você tendo constância, disciplina, persistência, você consegue, a menos que você queira recalcular a rota e mudar de sonho, isso é perfeitamente possível. Então, primeiro ponto, tá? Em relação a essas perguntas, não queira acabar com todo o medo, só com o medo relacionado à vaidade, ao que outros vão pensar, orgulho, etc. Medo desse hipotético fracasso que te trava e asfixia seu sonho. Agora, o medo que vai ensejar planejamento, cautela, prudência, preparo emocional, preparo financeiro, preparo estratégico de infraestrutura. Esse medo é importante que ele esteja presente, tá bom? Então, é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Marga tá dizendo, uau, que live, que coisa boa, que bom que você tá gostando, menina. Fico feliz. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui eu já respondi. O Fabiano colocou, que história, hein? Que bom que você gostou, que essa história possa aí incentivar vocês de alguma forma. A Ana tá dizendo, deu medo? Vai com medo mesmo. No seu medo, você administra doses cavalares de coragem, né? E vai. Claro que com prudência, que com cautela. Então, beleza. Sobre a questão do medo. E nessa pergunta ainda tinha essa questão, como superar o medo e largar o emprego público para trabalhar com o que se ama? E aí, eu já vou passar para essa outra pergunta aqui, como lidar com o seguro e a infelicidade do emprego público para correr o risco de empreender? Tá. A questão da estabilidade, da segurança. E aí, essa pessoa que fez essa pergunta, ela coloca lidar com o seguro, ela coloca entre aspas, e a infelicidade. Aí eu pergunto para você, desde quando infelicidade é algo seguro? Na minha concepção, o que há de mais inseguro e perigoso nessa vida é ser infeliz. Então, em relação à sua pergunta, se você diz que algo é seguro e que gera infelicidade, essas duas palavras não podem coabitar a mesma frase. Infelicidade não pode trazer segurança. Você está falando de segurança meramente material e financeira? Você acha que isso é sustentável a longo prazo? Não é. A segurança da felicidade é muito maior. A felicidade já é a segurança de que você está fazendo algo de bom com essa experiência tão exótica chamada vida. E aí, de que adianta a estabilidade numa situação desconfortável? A questão é, vamos lá,
eu falei sobre o medo. E a mesma pessoa que fez a pergunta sobre o medo, essa pergunta anterior, é essa mesma pessoa que fez essa pergunta aqui agora, tá? Que deixou na caixinha dos stories. Eu já falei que o medo vai existir, que não é legal acabar com o medo, né? Só aquele medo, como a Lígia tá falando ali, ó, o que afasta oportunidades, que asfixia o seu sonho. Agora, o medo no sentido de cautela, é importante que tenha, e não adianta você ficar querendo esperar a situação ideal para tomar uma decisão, porque senão ela não vai chegar, tá? Do momento que eu decidi que eu ia pedir minha exoneração, até eu comunicar com a minha chefia imediata que eu ia pedir exoneração, até sair publicada a minha exoneração, gente, era medo atrás de medo, era muito, muito medo. E aí, nos primeiros momentos também, muito medo. Agora, como é que faz para a gente conseguir amenizar esse medo, que vai existir sempre? Com a questão do planejamento. Então, outro dado muito importante, lembrando que o primeiro foi a questão do medo, o medo enquanto cautela legal. E a segunda questão é planejamento. Talvez, gente, quem fez essas perguntas sobre transição de carreira aqui na caixinha, o que eu digo para essas pessoas é, gente, vocês aí que estão querendo largar o emprego público, mudar de carreira, pedir demissão, se você tá com essa ideia, se isso veio como uma ideia ainda, meramente uma ideia, eu digo para você o seguinte, agora não é o momento. Como assim, Júlia? Você tá falando agora o quê? Agora 2021? Agora por causa da pandemia? Agora por causa de não sei o quê? Não. Independentemente do ano que a gente estivesse, do momento político, econômico, sanitário, espiritual que a gente estivesse, se você tá só com essa ideia, significa que não é hora de exonerar agora, pedir demissão agora. Por quê? Porque você ainda não se planejou. Se você tem isso só com uma ideia, se isso é só uma vontade, significa que você ainda precisa passar pela etapa do planejamento. Então, quando eu decidi pedir a minha exoneração, vamos dizer assim, uns 2 anos antes de efetivamente exonerar. Porque eu fiquei me planejando, gente. Eu fiquei me planejando psicologicamente, né, emocionalmente. Eu fiquei me planejando estruturalmente e principalmente eu fiquei me planejando financeiramente. Por quê? Eu já contei isso na Masterclass, nas vésperas do Produtividade Sem Neuras, né? Eu já contei para vocês que quando eu decidi pedir a minha exoneração, eu estava cheia de empréstimo consignado. A minha folha de pagamento era cheia de empréstimo consignado. E eu tinha um tanto de compromisso financeiro, inclusive ajudando pessoas da minha família. E aí, como é que eu ia pedir minha exoneração? Eu já trabalhava com as palestras, só que sabe daquelas 4 leis da riqueza, do livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Eu não li esse livro, mas eu conheço essas 4 leis. A lei do ganhar, a lei do economizar, a lei do gastar, a lei do investir. Essas 4 leis da riqueza, eu só dominava a primeira. Gente, eu sempre soube como ganhar dinheiro, eu sempre fui boa nisso, já contei pra vocês aqui, desde os 10 anos que eu comecei a vender. Aí passei no concurso público, comecei com os meus proventos, dava aula particular na faculdade de Direito Penal, de Direito Constitucional, fora a monitoria. Então, a monitoria eu era monitora voluntária, eu passava sempre em segundo lugar nas provas, eu perdia a bolsa, mas tá tudo bem. Aí eu dava aula, ganhava dinheiro com aula particular, pedia para os professores, era em horário separado da monitoria. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade para ganhar dinheiro, mas essa é só uma lei. A lei do gastar eu não sabia gastar, eu gastava errado, eu gastava além, eu gastava de uma maneira displicente. Eu não sabia economizar e investir, eu era uma zero esquerda, eu não tinha nem noção de investimento. Aí
Nessa época que eu decidi pedir minha exoneração, 2 anos antes aproximadamente de pedir efetivamente, eu sabia o quê? Que eu não podia tomar a decisão naquele momento. Por exemplo, eu pedi a minha exoneração em 2016. Em 2014, é claro que eu já tinha vontade de pedir exoneração, mas como é que eu ia pedir exoneração se eu estava cheia de empréstimo consignado? Ou seja, além de exonerar, de ficar sem os meus proventos como servidora pública, eu ainda ia ter que pagar os consignados à parte para o banco. Como é que eu ia fazer isso estruturalmente? O que eu ia colocar no lugar? Como é que eu iria me planejar? E eu precisava também de preparo emocional para isso, para dar esse salto, para dar esse voo e largar o meu cargo público. E aí, eu conheci o Fê em 2015. E aí o nosso relacionamento começou. E essa parte, né, eu fui dividindo muito com ele, foi vital nesse processo, né, nesse amparo psicológico também, nessa questão da educação financeira. Ele me ensinou muita coisa, ele me fez olhar de uma outra maneira. Eu comecei a investigar por mim também. Eu comecei a investigar a aprender essa habilidade, a me educar financeiramente, não só na parte prática, questão de investimento, questão de planejamento, de organização das minhas contas, como também de entender as leis dinâmicas da prosperidade, de desbloquear crenças de escassez, de implementar crenças de merecimento. É isso que eu ensino os alunos do Produtividade Sem Neuras, do PSN. Em breve, em agosto, nós teremos novas turmas, tá? Então, gente, eu fui investindo em tudo isso, fiz esse planejamento. E aí, quando eu pedi a minha exoneração em 2016, eu tava com os empréstimos consignados, né? Tava lá com as dívidas, mas eu tinha juntado dinheiro, eu tinha feito pé de meia, eu tinha aprendido a fazer mais dinheiro entrar, eu tinha aprendido também a economizar e a investir. Entende isso? E aí eu fiquei nesse preparo. É muito importante em relação à sua transição de carreira que você invista em educação financeira, em planejamento material, financeiro para dar esse salto, para que você tenha um mínimo de tranquilidade, para que você consiga fazer a transição de uma maneira mais confortável e para que você prove para você mesma, para você mesmo, de que você é capaz de prosperar, ainda que não naquele emprego público estável, seguro, como você coloca aí na pergunta. E aí, nesse período, eu e o Felipe, nós idealizamos o quê? Os eventos Equilibra-te na Natureza, as imersões de autoencontro e bem-estar. Além das palestras que eu fazia para as empresas, a gente começou com essa ideia do Equilibra-te na Natureza. Você já conhece? Siga o nosso Instagram, Eventos Equilibra-te. E essa pessoa que fez essa pergunta já foi num 5, né? É sempre muito legal. Não tô falando a identidade dela, porque ela deixou na caixinha de perguntas. Se ela quiser, ela se manifesta. Senão, eu vou deixar aqui mesmo anônimo. E aí, os eventos começaram a dar certo. E aí, eu fui conseguindo ter a segurança de que eu ia conseguir honrar com os meus compromissos, que eu iria conseguir pagar as minhas contas, tá? Porque não adianta você viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas. Vai pedir demissão? Como é que você vai se sustentar? Vai pedir exoneração? Como que você vai se sustentar? É importante que você planeje isso. É importante que você tenha essa organização financeira para fazer sua transição de carreira. Ela é fundamental. Então, para quem está com essa ideia de fazer transição de carreira, se é só uma ideia, se você ainda não está na fase do planejamento, significa que não é hora de pedir exoneração agora, não é hora de pedir a demissão agora. Por quê? Você ainda tem que passar pela fase do planejamento. E o planejamento financeiro é essencial. Planejamento psicológico também, tá? Rever a questão das suas crenças. Crença de merecimento, crenças de escassez. Beleza? No PSN eu trabalho isso muito com os alunos. Quer participar do próximo PSN? Para você poder fazer transição de carreira, para você produzir 100 neuras no seu trabalho, para você se educar emocionalmente, para você prosperar em aspectos amplos da sua vida?
faça parte da nossa lista de espera. Nós vamos abrir novas turmas do PSN agora no segundo semestre, tá? E a gente fica vendendo durante um curto espaço de tempo. É para pegar quem quer realmente. Essa turma 1 foram 56 alunos. Nós estamos terminando o processo. Foi extremamente gratificante. Eu tô assim, estarrecida, chocada e muito, muito feliz com o retorno das pessoas. Como que as pessoas, né, aplicando ali o programa, como que elas estão conseguindo implementar mudanças na própria vida. Eu vou criar uma aba, um destaque com os depoimentos dos alunos do PSN, os depoimentos que eu recebi voluntariamente agora, nessa última aula ao vivo, que foi segunda-feira, eu pedi também depoimentos, pedi para as pessoas, escrevam depoimentos, para eu ter a prova social, para a gente poder mostrar para as pessoas que isso funciona, e para que a gente faça essa corrente do bem, para que a gente consiga divulgar que isso existe e que as pessoas podem ter acesso a essas ferramentas. Pedir os depoimentos. E já recebi inúmeros depoimentos voluntários das pessoas no decorrer do programa do PSN, que começou no início, né, de junho, e nós estamos há 21 dias, vai completar 21 dias quinta-feira. E assim, eu tô chocada com as transformações. Mudanças assim, as pessoas colocando que parece mágica, que não estão acreditando. O poder da ferramenta ligado à sua persistência, tá, gente? Não é o meu poder, não. É o poder seu. É o seu poder de aplicar a ferramenta e conseguir as transformações que você quer para sua vida. Então, olha só, a questão da gestão do medo, a questão do planejamento financeiro e do planejamento emocional também, tá? Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens. Oi, Thaís, querida. Thaís é uma aluna do PSN, deixou um recadinho ontem, lindo. Oi, Júnia, fala um pouco aí para nós, no caso da pessoa mudar de empresa, mas no mesmo ramo, como é a sua percepção disso? E tá, beleza, eu vou falar sobre isso, só vou seguir a ordem aqui das perguntas, inclusive tem uma perguntinha aí, né, para eu responder, uma sua, já vou responder, tá, Thaís? Beijo aí para você e parabéns pelo seu compromisso com você mesma durante o PSN. E um beijo aí para todo mundo que participou do PSN. A Lígia tá dizendo que o medo afasta oportunidades, verdade. A Marga tá dizendo, eu trabalho com vendas, estou passando por momento financeiramente complicado, surgiu oportunidade eu vender um veículo para investir em algo, mas a audiência de planejamento me bloqueia. Então, Marga, não entendi o que você quis dizer com audiência de planejamento, tá? Mas bacana, vai pensando. A ausência, já explicou embaixo. Exatamente. Se a ausência de planejamento te bloqueia, o que você vai fazer? Ó, caderninho, canetinha, planejamento, colocar no papel suas continhas, suas despesas fixas, quanto que entra, quanto que sai. Gente, eu morria de medo de fazer isso, né? Porque eu tava toda encalacrada lá, que eu não sabia administrar minhas finanças, tá? Morria de medo de colocar no caderninho, tinha medo de olhar para aquilo e ficar angustiada, desesperada, mas lê do engano, é o contrário. Quando você coloca no papel, você tem uma noção ali do que está acontecendo, e quanto mais organizado e organizada você fica, mais segurança você tem. Como é que você quer fazer uma transição de carreira? Como é que você quer prosperar na carreira, nos negócios, se você não tem um mínimo de planejamento? Pelo amor de Deus, não existe. Medo de investir, medo de não saber investir. Maga, medo demais nas suas falas, tá? Esse medo aí, medo de investir, medo de não saber investir, medo de não conseguir planejar, isso tudo aí se vence com atitude, tá? Com buscar, estudar, aprender, conversar com pessoas que entendem, né? Para isso que servem os livros, os cursos, as palestras, tanto material gratuito na internet, tanto material pago também, de ótima qualidade. A Thaís está dizendo, o PSN foi sensacional. Que coisa boa, Thaís. Eu fico muito feliz. Boa noite para você também, Juliana. Ah lá, a Pauliana também é aluna do PSN, tá dizendo, PSN é transformação. Eu tô gostando de ver as suas, Pauliana. Parabéns. A Pauliana no Instagram dela tá falando muito sobre a questão de crenças relacionadas ao emagrecimento. No nosso módulo do PSN sobre crenças, ela fez um IGTV fantástico lá com o que ela aprendeu no PSN sobre
as nossas crenças serem óculos de lentes coloridas. Depois vocês dão uma olhadinha. Então, gente, vamos lá. Deixa eu continuar aqui com as perguntas. Olha só, essa pergunta chegou aqui agora e ela é de extrema importância e faz sentido, dá para aglutinar com essa que eu acabei de responder. A Cris está perguntando: você esperou o trabalho novo ter retorno financeiro parecido com o emprego público para pedir exoneração? Sim, sim, tá? Esperei sim. Então, entenda o seguinte: eu passei no concurso em 2007, tá? Tomei posse no cargo em 2008. Eu comecei a trabalhar com as palestras e treinamentos em 2011, quando eu terminei a minha primeira formação na área do desenvolvimento humano, da gestão das emoções e por aí vai. Fiz a minha primeira palestra em 2011, tá? E comecei a fazer palestras e comecei a trabalhar com palestras e treinamentos enquanto eu ainda estava no cargo público, tá? Comecei, fiz muita palestra gratuita, fiz muito trabalho na rede social de divulgação, postando ali todos os dias, né? Depois, quando eu lancei o meu workshop, comecei a dar as aulas pagas, aí foi um sucesso e deslanchou porque eu já estava fazendo esse preparo. Então, raciocina comigo. Eu comecei a fazer as palestras em 2011, eu pedi a minha exoneração em 2016. Foram 5 anos. Eu saí do meu cargo público quando o meu plano B já podia se tornar um plano A. E poderia se tornar um plano A equivalente. Só que no meu caso, ele já poderia se tornar um plano A muito mais rentável. Eu poderia sim esperar o plano B ficar tão rentável quanto o plano A. A nova carreira ser tão rentável quanto o trabalho que eu já tinha. Só que eu preferi ter cautela, me preparar em todos os sentidos, planejar, e o meu plano B, ele estava muito mais lucrativo do que o meu plano A, tá? E aí, eu pude fazer essa transição, ainda que com as dívidas, ainda que cheia de empréstimo consignado, eu pude fazer a transição com segurança. Por quê? Eu consegui fazer um pé de meia, eu consegui me planejar para ter meses de despesas pagas, que os economistas falam. Você vai fazer uma transição de carreira, tenha no mínimo 3 a 4 meses das suas despesas fixas pagas, tá? Planejamento financeiro. Eu tinha mais que isso. Eu consegui atrair oportunidades, formas de ganhar dinheiro através de venda, através dos treinamentos, para eu fazer esse pé de meia, também economizando, né? Então, além do pé de meia, eu já tinha um trabalho rentável. Eu já trabalhava com as palestras. E aí a gente criou as imersões Equilibra-te na Natureza lá em 2016 e por incrível que pareça, a nossa segunda imersão, que foi exatamente no dia que foi publicada a minha exoneração, foi simbólico assim. E aí o que acontece? É importante que você tenha essa noção. Essa sua pergunta é muito pertinente, por isso que vale também para a resposta da pergunta anterior, né? O meu trabalho já estava consistente. Eu já tinha 5 anos como palestrante e aí as imersões Equilibra-te na Natureza deu aquela segurança. Dava medo? Dava medo, sim, tá? O medo, como eu disse, ele nunca deixou de existir. E a questão é, no meu caso, a situação ficou legal. Eu preferi esperar mais tempo para que o trabalho novo fosse melhor do que o trabalho antigo, tá? E aí isso vai de acordo aí com o que você quiser. Aí, ela chegou aí, quem fez a pergunta, a outra pessoa. Que bom que você tá aí. E a live vai ficar gravada, se você não conseguiu ver desde o início, tá? E aí, gente, é muito interessante, né, pensar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm uma crença assim, vai largar o emprego, vai passar aperto. Eu lembro que uma colega minha de trabalho, quando saiu, né, a fofoca, depois a notícia de que eu tinha pedido a minha exoneração, eu encontrei com ela no Parque Alfield, ali em Juiz de Fora, perto do fórum, e ela disse assim: Júnia,
Você tá certo em pedir sua exoneração, sim. O que importa é a felicidade. Dinheiro não é importante. Você tem razão de pedir sua exoneração. Eu virei para ele e falei assim: o quê? Que crença é essa de que dinheiro não é importante? Nós vivemos num mundo material, dinheiro é importante sim. E eu pedi a minha exoneração depois de muito me planejar financeiramente também. E o meu atual trabalho, e aí eu falei isso mesmo, gente, ali na hora eu falei, saiu, porque eu queria ressignificar, eu queria reenquadrar a pessoa. Eu disse para ela o seguinte: olha, para você ter uma ideia, o que eu ganho em um final de semana com o meu trabalho novo é o que eu ganhava o mês inteiro no meu trabalho antigo. Então, gente, por que eu tô falando isso? Para tirar onda? Para reenquadrar. Para tirar onda? Pode ser, pode interpretar como tirar onda. O meu trabalho novo equivale a um final de semana, às vezes em um dia eu ganho o que eu ganhava o mês inteiro no meu outro trabalho. É claro que o meu salário não era tão grande assim, né? E que tem toda uma questão envolvida. Mas assim, o meu emprego atual é muito mais rentável. Então, pelo amor de Deus, em relação a essas crenças, você não tem que pensar que para você fazer aquilo que você ama, você tem que passar aperto, você tem que passar fome, que você vai largar o seu emprego público, que você vai largar o seu emprego para passar aperto, que você tem que se contentar com menos. Não, gente, é exatamente o contrário. Se você entra naquela coerência com a sua alma, você entra num fluxo de prosperidade, o universo conspira a seu favor de uma tal forma que você ganha muito mais dinheiro, mais do que você pode imaginar. Tem muita gente que, por exemplo, você pensa assim, algumas profissões que você olha assim, ah não, isso aí não dá dinheiro, mas aí a pessoa abre mão de uma profissão que na sua crença é rentável, é estável, é segura, e aí ela começa a fazer ela começa a ter aquela outra profissão, ela começa a fazer aquele serviço que na sua concepção é menor, que na sua concepção vale menos, e essa pessoa pode enriquecer assim, só porque ela tá fazendo o que ela ama, tá? Então, por que eu tô contando essa história, né? Que quando essa minha ex-colega falou assim, ah, Júlia, você tá certa de pedir sua exoneração, afinal de contas, dinheiro não é importante. Eu falei, opa, que crença é essa? Dinheiro é importante. A questão é que eu já falei em várias palestras, senão isso aqui vira uma outra palestra, né? É mostrar para o dinheiro. Quem é mesmo dono de quem? O dinheiro que é seu dono? Aí tem uma coisa errada, né? Agora, o dinheiro é um instrumento. E se ele está a seu serviço, a serviço do bem maior, é um instrumento divino, é um instrumento de Deus. Agora, se você utiliza para o mal, o problema não está no instrumento, está no caráter de quem usa. Beleza? Então, quem quer fazer transição de carreira, cuidado com essas crenças aí, igual a pessoa da pergunta anterior. Trocar o seguro que é infeliz. Peraí, não existe segurança na infelicidade. Dê um jeito de se planejar, ainda que demore, como eu demorei, que demore 5 anos, que demore 2 anos, que demore 10 anos. Agora, se planeje. O primeiro passo inicia a jornada. Não é para você pedir exoneração agora, não é para você pedir a demissão agora. Planeje, tem que passar pela fase do planejamento. É igual aquela metáfora que o Laí Ribeiro usa e que na época fez muito sentido para mim e faz sentido aí para sua pergunta, Cris, e para a pergunta anterior também. Se você é trapezista, você tá ali fazendo o seu show, malabarismo, né, ali com o trapézio. Você só vai soltar o trapézio na hora que você perceber que o outro trapézio está chegando. Se não se soltar o trapézio, acaba o show, você cai na rede de proteção. Se não tiver rede de proteção, então você tá ferrado, né? Acontece coisa pior. Agora, então entenda, se o trapezista larga o trapézio enquanto o outro não chegou, destruiu o show. Não é assim, não é para ser assim. Tá aqui com o seu trapézio, o outro trapézio chegou, faça o outro trapézio chegar. E aí sim você solta e passa para o outro trapézio. Agora entenda o seguinte, ainda que o outro trapézio esteja perto, perceba que há um período de vulnerabilidade. Faz parte do processo. Toda mudança deixa a gente meio vulnerável, com medo, estressado. É normal. Vai ter medo, vai ter insegurança. Vai ter risco, só que é um risco calculado.
É um risco bem administrado, porque você tem respaldo emocional, financeiro, tá? Espiritual, que seja. A questão é soltar o trapézio na hora que o outro já estiver chegando. No meu caso, eu só soltei um trapézio na hora que o outro trapézio robusto estava aqui. Então, o meu risco foi menor. Foi um risco calculado. E hoje, depois de 5 anos do meu pedido de exoneração, pergunta se eu me arrependi. Nem um segundo. Nem um segundo. Eu me agradeço todos os dias por ter tomado essa decisão, morrendo de medo. Eu me agradeço por ter tomado essa decisão, morrendo de medo. Eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão. E foi o que eu poderia ter feito de melhor para a minha felicidade. Porque tem uma outra emoção que é sua aliada também nesse processo, a tristeza. A tristeza é aliada nesse seu processo de transição de carreira. A tristeza vai servir de alavanca. Quando eu estava no meu trabalho antigo, que eu sabia que eu não queria estar mais ali, parênteses, sobre essa questão, a gente falou sobre a questão do dinheiro, você falou aí sobre a questão de o retorno financeiro do próximo emprego. Gente, mas eu já não estava mais satisfeita com aquele trabalho, eu já não me sentia ali mais, eu já me sentia triste com aquele trabalho, eu não queria aquele trabalho mais. Então, naquele contexto, a minha tristeza, eu não ia querer narcotizar a minha tristeza, eu não ia querer fingir que não tinha tristeza, engolir minha tristeza assim. Naquele momento, eu sabia que a minha tristeza ia ser minha inspiração. E eu tava tão triste de estar naquele trabalho, não gostar mais daquele trabalho, que de vez em quando eu tinha que parar o expediente pro banheiro chorar de tristeza, porque eu não queria mais trabalhar com aquilo. Eu não queria mais trabalhar com aqueles processos. Vocês viram as fotos que eu coloquei no feed? Não queria. Aquilo já foi meu sonho, mas já era, não era mais. Eu queria, naquela época, trabalhar só com desenvolvimento humano. É isso que eu tô fazendo hoje. Então, eu parava no expediente, eu ia pro banheiro chorar. E na hora que eu ia pro banheiro chorar, eu fazia questão de olhar nos olhos, ali no espelho, nos meus olhos. Eu olhava nos olhos da minha tristeza e falava, me tira daqui. Me tira daqui. E eu sabia que era a minha tristeza que ia me tirar dali. E quando eu falei pra mim mesma assim, ainda que eu não tivesse o meu trabalho rentável, eu preferiria, eu falei isso pra mim, é claro que isso não seria racional, tá? Mas eu falei pra mim assim, eu preferiria passar fome a continuar trabalhando aqui. Eu confesso, eu disse isso pra mim. Na hora que eu disse isso pra mim, eu falei, caramba, chegou a hora, chegou a minha hora. E eu já tava me planejando há 5 anos, tá? Eu cheguei no limiar da dor. Eu não aguento mais esse trabalho. Aí eu sabia que era a hora da minha exoneração. Graças a Deus e a mim, e ao meu planejamento estratégico, eu tinha reserva financeira, eu fiz pé de meia, eu revi as minhas crenças de escassez e de não merecimento e consegui fazer essa transição de uma maneira confortável com um novo trabalho rentável. Agora, ainda que esse trabalho não existisse, aquela frase que eu falei para mim mesma foi muito poderosa. O quê? Então, a minha tristeza ia servir de alavanca. Eu olhava para minha tristeza e falava, você que vai me tirar daqui. E assim foi feito. E aí a alegria pôde reinar. E aí vocês, tô emocionada. E aí vocês não imaginam, eu não consigo explicar a alegria que eu sinto com esse trabalho atual, de estar aqui com vocês, de compartilhar com vocês essas ferramentas, de trabalhar com as palestras, seja presencial, seja online, com equilíbrio na natureza. Se eu choro hoje em relação a esse trabalho, é para agradecer a Deus. É a alegria, é o sim da minha alma de que eu tô na minha missão. E se depender de mim,
Todo mundo vai aprender a ouvir o chamado da própria alma. Vai aprender a se colocar nesse caminho. Vai aprender a revirar o mundo, a se reinventar, a aprender, a reaprender e vai tomar as decisões coerentes com a própria alma. Porque senão você morre em vida. E morrer em vida, gente, sem palavras. Ninguém merece morrer em vida. Não há nada pior. A sua tristeza, a tristeza que você sente no seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos, a tristeza que você está sentindo vendo, sei lá, a política, vendo a questão da saúde, a questão da pandemia, a tristeza que você sente não é para te matar. A tristeza não é para te fazer sucumbir. A tristeza é uma emoção retificadora. A tristeza vem como alerta e sinal. Vem para poder te chacoalhar e para você utilizar a tristeza como alavanca. A tristeza é a sua alma dizendo que não é por aí. A alegria é a sua alma dizendo é por aí. Se você sente tristeza no seu trabalho, ouça a tristeza. Planeje. Estrategicamente, financeiramente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. Planeje, tome providências. A sua tristeza te pede providências. A tristeza é sua alma dizendo: não, vem pra cá, não é por aí. Agora, a alegria, se você sente alegria no seu trabalho, se você sente alegria no seu relacionamento, se você sente alegria em qualquer aspecto da sua vida, é sua alma dizendo, é isso, é o júbilo, é isso, é mais disso que eu quero, tá? Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Nossa, quanta coisa, tô voltando aqui pro início. A Jéssica bateu palminha, a Cris também. A Lígia dizendo, sempre dócil e com dicas assertivas. Gratidão, gratidão, minha amiga Lígia. Obrigada. Nandinha colocou linda. Nandinha colocou também forte. Foi forte, né? Falei algumas coisas aqui. A Jéssica dizendo, live maravilhosa. Que bom. Você sabe que essa live foi para você, né? Assim, foi de coração para coração aí. A Lívia tá dizendo, live incrível. Que bom, Lívia, que bom você aqui de novo. A Thaís, assim, emociona a gente também. Que bom. A Pauliana dizendo, forte, inspirador. E a Flávia dizendo, nossa. A Ana dizendo, parabéns por compartilhar, gratidão. A Dani, gratidão por compartilhar. A Flávia colocou maravilhosa. LH, Júnior, como lidar com os pensamentos negativos do eu sabotador? Essa pergunta é super pertinente. Lembro de você nos treinamentos em Caxias do Sul, né? Vai ficar para a próxima live. Isso daí dá um tema perfeito. Não sei se você tá aqui desde o início. Já falei bastante sobre isso, tá? Sobre essa questão da sabotagem aí é bem bacana falar sobre isso numa live. A Séries disse, bah! A interjeição aí da gauchinha. Eu aqui emocionada, minha alma grita, chora, me chama para o que me faz feliz. Pois é, Séries. Eu sei disso, né? Vamos lá. Aí tem a pergunta: como foi a sua trajetória até pedir exoneração? O que te ajudou a tomar essa decisão? Já falei. O medo me ajudou a me planejar. A tristeza me ajudou a colocar os pingos nos is e a me mostrar que era o não da minha alma e que eu precisava buscar o sim da minha alma. O que mais que me ajudou? Planejamento, organização, no quesito financeiro, emocional e espiritual também. A questão de olhar para as crenças em relação às finanças, crenças em relação a merecimento e carreira, crenças de escassez, tá? Olhe para isso. Resumindo a live. Olha, tem uma pergunta muito legal aqui. Com a insegurança da pandemia, fiquei mais criteriosa. É tempo de grandes mudanças?
Vamos lá. Com a questão da pandemia, ou você pode ter ficado mais criteriosa e precisado de um momento mesmo maior de introspecção, de recolhimento, quando os ânimos estão muito exaltados, grandes decisões, né? A gente começa a pensar se é hora, se não é hora. Agora, para algumas pessoas, exatamente por conta da pandemia, grandes decisões foram necessárias. Precisamos tomar grandes decisões. O meu caso, por exemplo, uma empresa de palestras e treinamentos. Até anteontem, né, até antes da pandemia, treinamentos, palestras, imersões presenciais. Veio a pandemia, fluxo de caixa zerado, né? Não podia ter evento presencial, óbvio, questão de segurança e tudo mais. Então é se reinventar, é tomar decisão, aí não tem nada de ser criteriosa, de se recolher, não. Vamos lá, é a vida espremendo, é bora tomar decisão, é fazer acontecer, não desistir. Não deixar fracasso subir para a cabeça, sem desânimo e segue. Assim que eu fiz, por uma questão de necessidade, né, de querer, não só necessidade, né, porque graças a Deus a gente conseguiu ter um planejamento financeiro e reserva. Agora, eu não queria cruzar os meus braços, eu quis me reinventar. Aí, presença digital, aí curso online, nunca tinha feito um curso online. Meu canal do YouTube era largado às moscas, não tinha nem vídeo, agora tá lotado. Live eu sempre quis fazer, não arrumava tempo, porque ficava viajando, palestra aqui, palestra lá, não tinha tempo. Agora live faz parte da minha rotina, um compromisso comigo, com a minha produtividade, com a minha alma e com a alma de vocês. Então, isso depende muito. A questão da pandemia, tempos desafiadores, é tempo de tomar grandes decisões? Depende, talvez seja, talvez não. No seu caso, pode ser que você possa realmente se recolher e pensar. Aí ela complementa. Ou seria o tempo de recolher-se e ter um cuidado maior nas decisões? Isso fica a seu critério. Isso aí é algo muito íntimo que você vai perguntar mesmo para a única pessoa que pode mudar a sua vida, né? No meu caso, eu coloquei aqui um exemplo, eu quis tomar grandes decisões e me reinventar, e foi a melhor coisa que eu fiz, eu me sinto bem. Daí também eu criei o programa Produtividade Sem Neuras, porque é aprender a produzir, aprender a render, a trabalhar sem neuras, sem ansiedade que enlouquece, sem o estresse que te adoece, sem a autocobrança, a autocrítica que te enfraquece. Esse é o conceito de produtividade sem neuras. O que é neura? Preocupação obsessiva, preocupação excessiva, né? Então, daí eu criei o programa PSN, Produtividade Sem Neuras, para que você consiga produzir no seu tempo, lembrando que a equação da produtividade sem neuras é saber a hora de trabalhar com foco, com energia, saber a hora de descansar, que o descanso é parte essencial de um trabalho bem feito. Então tem tudo isso. De nada, Ana, querida. Sempre ótimas as suas perguntas. Aí ele tá dizendo ali, cheguei no final. Pois é, eu acho que se você assistir a live do início, algumas fichinhas vão cair, tá? Já respondi. Olha essa pergunta aqui. E para quem não tem nenhum talento, quem não se... Deixa eu ler aqui. Para quem não tem nenhum talento, quem não se identifica com nada. Olivia, tô falando aqui seu nome porque você deixou agora, você sabe, né, que a identidade aparece. Para quem não tem nenhum talento, para quem tá dizendo isso, que acha que não tem nenhum talento, eu falo o seguinte: reveja as suas crenças de merecimento. Reveja a questão do seu auto-amor. Não existe... Vou repetir. Não existe nenhum ser humano que não tenha nenhum talento. Vou mudar o jeito de falar. Todo ser humano tem um talento. Ou um, ou dois, ou três, ou inúmeros, que podem estar bloqueados por crenças de escassez, por crenças de não merecimento, por baixa autoestima, tá? Pode ser, não sei se é o seu caso, não sei.
Agora, se a pessoa acha que ela não tem talento nenhum, é importante que ela se submeta a um processo de autoconhecimento. Que ela pegue leve com ela mesma. E me lembrou aqui a parábola dos talentos, né? Essa passagem bíblica. Deus, a inteligência superior, como quiser chamar, deu a todos nós talentos. Talentos para a gente poder extrair a nossa subsistência, para a gente conseguir mais que isso, prosperar e principalmente talentos para que a gente consiga favorecer a evolução da grande família humana. Todos nós temos talento. E eu acredito que o maior talento de todos, o maior talento, não é falar em público, não é vender, não é trabalho manual, não é saber ouvir. O maior talento que existe e que todo mundo pode ter se quiser é fazer o bem. É fazer o bem. É servir a humanidade com coração. É fazer o bem através de um trabalho remunerado, através de um trabalho voluntário, através do seu ganha-pão, através daquilo que você faz também como um trabalho voluntário que não tem remuneração em dinheiro, mas tem uma remuneração imensa espiritual. O maior talento que existe no ser humano é a capacidade de fazer o bem. Então, se faz bem, já é um talento. Então, tô vendo aqui LH, é Luiz Henrique? Luiz, aprendi muito com os treinamentos em Caxias, já faz 6 ou 7 anos, isso mesmo. Você foi mais de um dos treinamentos, né, que eu ministrei no Rio Grande do Sul. Muita gente aí do Sul, as séries também eu conheci nesses treinamentos, fico muito feliz. A Lívia tá dizendo, a parábola dos talentos é maravilhosa. É mesmo, né, gente? Incrível. Bom, a gente já tá passando aqui um pouquinho do horário e agora a gente vai passar para nossa respiração. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Qual era a sua maior dificuldade no momento da decisão? Já respondi. Essas todas aqui eu já respondi. Como foi a trajetória, o que ajudou a tomar a decisão, momento de recolhimento, ideia para indicar para as pessoas que estão nesse processo. Bom, deixa eu pensar. Algum livro ou vídeo ou ideia para indicar para as pessoas que estão nesse processo? Assista essa live de novo. Adquira o PSN na turma do segundo semestre, tá? Então, assista essa live gratuita novamente. Faça parte do programa Produtividade Sem Neuras no próximo semestre. Em breve eu vou abrir as inscrições. E tem uma palestra disponível no YouTube da Nova Acrópole, da Lúcia Helena Galvão, que chama O Poder da Vontade. O Felipe, meu amor, ele me colocou para assistir essa palestra. Eu chorei, gente, do início ao fim. Foi na época que eu estava planejando a minha exoneração. E assim, o tanto que eu quero louvar e agradecer a existência do Felipe na minha vida nesse aspecto também, da minha mãe também, que me deu muito apoio. Então, agradecer imensamente. E essa palestra me marcou muito, tá? O Poder da Vontade. É assim mesmo o título, da Lúcia Helena Galvão, tá? Então fica essa dica. Vamos fazer a nossa respiração maravilhosa do 336. Vamos desempenar aí esses corpinhos também, fazer aí um alongamento. E eu quero agradecer também novamente essas lojas maravilhosas que trazem toda cor, toda alegria aqui para as nossas lives. Agradecer ao Armazém da Moda, esse tricô lindo que mandaram para mim aqui hoje e que eu amo essa loja, amo essa parceria, amo divulgar o que eu amo. Entrem no Instagram do Armazém da Moda, está com liquidação e elas entregam para o Brasil todo, tá? E também agradecer imensamente, a Dorartes, desses acessórios lindos que eu também uso aqui nas lives. Cada coisa mais maravilhosa,
feita à mão, trabalho artístico, uma energia linda e também eles estão com frete grátis para todo o Brasil, tá? Vamos fazer nossa respiração? Quem vai querer fazer a respiração? A respiração do 336, uma respiração curativa, uma respiração para baixar a bolinha da ansiedade e do estresse. Lembrando que a meditação, né, com a respiração do 336, eu gravei para vocês, tá? Não só para os alunos do PSN, tá aberto para quem quiser. No meu canal do YouTube, eu gravei meditação para noite, meditação de boa noite. Vai no meu canal do YouTube, Júnia Bretas, e antes de dormir, coloque para você fazer. Eu gravei com a respiração do 336 e quando acordar também tem a respiração de bom dia e a meditação guiada com aqueles decretos de bom dia, tá? Então assistam, tá no meu canal do YouTube. E aí as pessoas já estão colocando ali. Quem que vai fazer a respiração? Vou conduzi-los agora nesse processo. Deixa eu ver quem já respondeu. A Série está dizendo, Júlia, também anda a professora Lucelena Galvão. Gente, vamos lançar uma campanha aí, hashtag Lucelena faz uma live com a Júlia. Já pedi várias vezes. E ela sempre fala que o homem é do tamanho da sua generosidade. É lindo, né? A Lucelena é maravilhosa. Foi o Fê que me apresentou a ela, né? Ao trabalho dela. Minha mãe vai fazer, isso aí, né, mãezinha? Dani vai fazer, Pauliana, Tia Elaine, a Ana Lídia, a Joselda, a Séries vai fazer, eu, Yupi, faço de manhã e de noite. Lindas meditações, que bom! A Lena maravilhosa escreveu, tamo junto. O Felipe, meu amor, tá ali no quarto e vai fazer a nossa respiração. A Joselda tá falando que faz toda manhã também. Ai, que bom, gente, faz toda a diferença, né? A Eliana, oi Eliana, que bom que você tá aí. Vai fazer também. Então tá. Então vamos lá, gente. Posição física confortável. E antes de iniciar aí a respiração, dá aquela alongadinha boa. Que delícia. Ouça aí o que seu corpo tá pedindo. É uma espreguiçada, é girar o pescoço, é girar o ombro para trás, para frente. O que seu corpinho aí tá pedindo nesse momento? Deixa eu organizar aqui as madeixas. A Lívia tá dizendo que também faz pela manhã e à noite. Que delícia, gente. Fico muito feliz e lisonjeada por poder conduzir vocês a um sono melhor e a um despertar mais saudável também. Então, oi Edu, que ótimo você. Então tá, vamos fazer. Essa respiração é a respiração do 336, enquanto isso vocês vão aí se alongando, né, ouvindo o que o corpo quer. Essa respiração do 336 é uma respiração consciente e ela consiste em inspirar pelo nariz, contando 3 segundos, segurar o ar com pulmões cheios por 3 segundos e soltar o ar também pelo nariz pelo dobro de tempo, 6 segundos. Daí o nome, 336. Dica: na hora de soltar o ar, por 6 segundos, vai soltando devagarinho, senão você não consegue chegar até os 6. Então, tem que ter esse autocontrole mesmo. Não é uma respiração fácil. Para quem já tá fazendo há muito tempo, fica fácil, né? Tudo que a gente repete fica fácil. E aí, quem tá começando agora, perceba, vai ser um pouquinho custoso mesmo, faz parte, tá? E aí, eu vou conduzir vocês nesse processo da respiração. Inspirou, 3 segundos, segurou o ar, 3 segundos, soltou pelo nariz, 6 segundos. E antes disso, nós vamos fazer aquela técnica do contraste. Nós vamos inspirar pelo nariz e contrair o corpo inteiro. Contrair, contrair. Já vou conduzir. Depois, vai soltar e relaxar de uma vez e vai soltar todo o ar pela boca. Então, vamos lá. Contrai o corpo inspirando. Contrai mais a mão, a expressão e solta. Sentiu? Inspira, contrai. Solta. Preste atenção no contraste. Essa técnica traz relaxamento instantâneo, imediato. E no áudio que eu gravei da meditação da noite tem, para você fazer antes de dormir, tá? Então agora, posição física confortável. Feche os olhos,
Se quiser, você pode ficar com os olhos abertos. Agora, se você fechar, você vai poder assimilar de uma maneira muito mais intensa os benefícios. Então, feche os olhinhos. Vamos lá. Vai começar a nossa respiração curativa, relaxante. Esse é o seu momento. Inspire, 1, 2, 3. Segure, 1, 2, 3. Solte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prestou atenção? Agora é para valer. Inspire, 1, 2, 3. Segure, 1, 2, 3. Solte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 1, 2, 3. Segure, 1, 2, 3. Solte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Sinta o relaxamento. Esteja presente. Este momento é tudo que você tem. Se agradeça mentalmente por se proporcionar pequenos instantes que sejam de paz, de investimento na única pessoa que pode mudar a sua vida. Deixe todas essas palavrinhas ressoarem aí. Todas essas palavrinhas caírem como sementinhas no solo fértil do seu coração. Comprometa-se consigo. Cuide-se bem. Muito bem, muito bom. Devagar, devagar, vá abrindo os olhinhos. Dê aquela boa espreguiçada como quem acorda de um sono profundo. E para encerrar, nós vamos tirar aqui uma mandalinha para a gente poder ler a mensagem. Eu fiz essa parte um pouquinho mais enxuta, porque eu tenho meu coração tranquilo que vocês têm a meditação gravada no YouTube. Na live de quinta-feira a gente faz essa parte mais caprichada. Na de hoje eu caprichei mais na parte das reflexões, foi importante. Agora vamos tirar aqui uma mensagem. Vou tirar essa aqui. Opa, legal essa daqui, hein? Mandala da liberação. Nos sentimos culpados por muitos motivos e há até quem acredite que já nascemos culpados. A culpa faz com que acreditemos que não somos merecedores e nos sabotemos por não querer merecer a felicidade. Gente, eu peguei aleatoriamente, tem tudo a ver com o que a gente falou. Falei sobre crença de merecimento agora. Para quem pensa que não merece ser feliz, as coisas nunca podem dar certo. Para quem pensa que não tem talento, as coisas não dão certo. Isso eu que estou incluindo. Acostumamos ao sofrimento em pequenas doses e aos poucos o suportamos em doses cada vez maiores. Isso nos leva a nos acostumarmos com um estado de não satisfação e acreditar que isso é tudo que podemos viver. Entender que nossos atos fazem parte de um aprendizado e que errar é parte desse aprendizado. É sempre um conceito muito relativo. Nos ajuda a assumir a responsabilidade e a liberar as culpas. A partir de então, a vida vai fluir com muito mais leveza. Acredite que é possível ser feliz e plantar flores onde antes acreditávamos que a terra fosse árida. Linda mensagem, né? Rúbia Dantas. Fique aí com essa mensagem. Deixa ela ressoar aí na sua mente. Meus queridos e minhas queridas, oi Roma, você ficou aí até o final, espero que você tenha gostado. Muita gente aqui até o final, que coisa boa, gente, que maravilha. E quinta-feira voltem, eu vou continuar com esse assunto.
tá? Eu sinto que ainda tem mais coisa para ser falada. E é isso, meus queridos e minhas queridas. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, ter com quem compartilhar os meus estudos sobre a vida. É muito gratificante. E a live vai ficar gravada. Uma ótima noite de sono para vocês. Façam a meditação no meu canal do YouTube, agora à noite, antes de dormir, e amanhã pela manhã. Ela é pequenininha, menos de 10 minutos, tá? Ai, que bom, Roma. Muita saudade, viu? Que bom, Edu, Marga, que bom que você tá aí também. A Ive, a Lena colocou obrigada, a Tielane colocou o coração, a Dani, coisa boa. Tem mais mensagem aqui embaixo. A Roma colocou obrigada. O LH também, a Thaís, obrigada. A Ana, amo o meu momento. Que delícia, eu amo ler isso. Uma noite abençoada, Júnia. Obrigada, séries, para todos vocês. Mãe, beijo, te amo. Você tá aí assistindo. Gente, beijo aí para todo mundo. Sintam-se abraçados e abraçadas, tá bom? Até quinta-feira, 7 da noite. Tchau, tchau. Beijo, mãe. Beijo barulhento, igual a minha mãe fala. Tchau, tchau, gente.